Mariana Vieira da Silva, obrigado por ter vindo. Disse que chegou à política pelas mesmas razões que a fizeram estudar Sociologia. Por isso, compreender como a sociedade se organiza, como pode ser transformada, como são definidas políticas, como é que as pessoas aderem a essas políticas. Ao longo destes anos de política executiva, o que esteve mais presente? Uma Mariana mais abstrata e socióloga ou uma Mariana mais concreta e emocional? Bom, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui. Eu só, à medida que a minha vida foi avançando, é que percebi que, na verdade, esse caminho entre a sociologia e depois a atividade política era tão mesmo. No início fui estudar sociologia porque queria compreender o mundo e como o meu pai e a minha mãe eram economistas, eu sabia que não era exatamente com aquela lente. Era olhar para a sociedade, mas não com aquela lente da economia. Ao longo destes anos eu nunca perdi essa dimensão analítica da sociologia, também porque me foi permitido, com as tarefas que tive, primeiro enquanto secretária de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, que não há muita função executiva, mas depois também como Ministra da Presidência, ao ter as dimensões de planeamento, manter sempre um pé nesse olhar analítico sobre a sociedade e sobre a sua transformação. Mas claro que o dia-a-dia é tomado pela necessidade de decidir, com um equilíbrio, acho, razoável que eu consiga entre essa dimensão emocional e a dimensão racional. É difícil haver pessoas com essas duas dimensões, uma dimensão mais abstrata, outra dimensão mais concreta, ou é habitual esse perfil, num governo qualquer que seja? Sim. Historicamente temos tido em todos os governos, se eu conseguir olhar, claro que eu conheço melhor uns que outras pessoas com esse perfil, acho que elas fazem falta e genericamente todos os governos acabam por ter uma outra pessoa que nós, quando ouvimos as entrevistas, percebem que eles têm esse duplo perfil que ajuda a fazer uma ligação, sempre difícil. O Weber, quando fala do político, tem uma dimensão em que explica o equilíbrio que é necessário entre a proximidade, para compreendermos o mundo que estamos a transformar, e a distância, para podermos agir sobre ele sem que essa ação nos constranja excessivamente, ou nos massacre excessivamente, ou nos diminua excessivamente, e no fundo é sempre nesse textinho do Weber a que eu regresso para encontrar esse equilíbrio. Mas há sempre uma questão que eu questiono, que eu reflito, que é: há espaço para a estratégia na política, para uma estratégia verdadeira na política, porque temos ciclos de 4 anos que raramente são cumpridos, por isso é muito difícil pensar numa lógica estratégica. Sim, acho que é um dos segredos da longevidade deste governo, porque apesar de não ter chegado até ao seu fim, a verdade é que são mais de 8 anos de governo, foi ter partido de uma fortíssima dimensão estratégica. Quando o António Costa é líder do PS, tem praticamente 1 ano para desenhar um programa que teve a sua dimensão mais estratégica, que era a agenda para a década, a sua dimensão mais financeira e económica, que era aquele programa do Mário Centeno, e depois o programa. Tempo que agora o Pedro Nuno Santos não teve, portanto. Tempo que agora não tivemos. Mas essa foi para mim, é para mim um dos segredos desta continuidade. E quando, como todas as pessoas que trabalharam nos processos, regresso a esses textos originais que também ajudei a escrever, é muito... é bom. É bom sentir lá, é muito reconfortante sentir que as ideias estavam lá e foram desenvolvidas a partir de lá. E isso é muito importante que exista nos partidos, essa capacidade de reflexão, mas também no Estado. Porque o Estado foi perdendo, e não é assim em todos os países, e uma das coisas que nós tínhamos em curso e que deixaremos, enfim, não terminada, era esse reforço do centro do governo, no sentido do cérebro do governo, dos centros de planeamento e de definição de políticas públicas. Há necessidade ainda de reforçar, nós temos algum reforço durante estes anos, essa dimensão para que haja a dimensão do debate político, que tem que ter essa dimensão estratégica, e depois a dimensão do Estado em si, também conhecer bem as suas dificuldades, saber... Sim, é difícil imaginar agora, nos próximos anos, que se vá olhar para esse tal centro e dar-lhe importância. Nós temos ao mesmo tempo uma coisa muito contraditória, porque a nossa pertence ao espaço europeu, ou outros instrumentos como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ao mesmo tempo encaminha-nos para esse
para essa dimensão do pensamento estratégico. Depende de quem ascender. Pois, com certeza. Claro. Estou aqui ainda esperançosa. Este dia em que nós estamos a falar, eu ainda sou ministra deste governo e quero acreditar que essa sensação de que é preciso um corpo de pensamento e de conhecimento para definir boas políticas públicas é uma prioridade que fica. Muito bem. Tem sido fácil gerir a sua exposição pública permanente, que até tem, imagino eu, consequências na própria definição de identidade de uma pessoa? Para mim não é fácil. Não é uma coisa de que goste particularmente e não é uma coisa que faça naturalmente e, portanto, é um sacrifício. Na vida sempre. Este momento acaba por ser sempre um sacrifício também. Sim, apesar do espaço ser muito acolhedor, essa dimensão de exposição não é fácil. Não vou dizer que uma pessoa não se habitua com outras coisas difíceis que vai fazendo, e que não sinta que é uma coisa necessária. Saímos agora de uma campanha eleitoral, estive a fazer campanha eleitoral um pouco por todo o distrito de Lisboa e sei que essa proximidade é necessária. As pessoas gostam que ela exista, gostam de poder dizer a sua opinião, quando ela é contrária, quando ela é de apoio, e nós até devíamos tentar desenvolver essa dimensão. Agora, pessoalmente, não... Tem noção de quanto tempo num dia é uma persona pública e quanto tempo é uma pessoa espontânea? Tem noção dessa... Não, depende muito dos dias, não é? Eu tenho, nos meus dias de trabalho, em que estou a trabalhar mesmo com o exterior, equipa? Mesmo sem ser só com a minha equipa, com o exterior, com os serviços de administração pública, eu fui aprendendo a conseguir a ter um nível de espontaneidade muito, muito grande. Quando há câmaras e microfones e isso é que é diferente, mas mesmo assim acho que se vai conseguindo encontrar um equilíbrio e depois também ao fim de 8 anos de ser membro do governo já não há propriamente um antes disso, porque por isso diria que ao fim dos 8 anos está no ponto ótimo dessa relação. Não, da relação com a exposição nem por isso. Mas nós, em todas as atividades na vida, há sempre dimensões que não são tão evidentes para nós, que são mais custosas. Eu procuro ser muito fiel à minha personalidade nos excessos e não fazer coisas nas quais não me sinta mesmo nada confortável, como dancinhas para redes sociais ou coisas do género, porque acho que nós também... Curioso que eu ia lhe pedir hoje... Pode alguém ser quem não é uma coisa mesmo... Sim, claro. Mas procurar espaços de proximidade que passa por algumas coisas, por exemplo, quem trabalha comigo sabe, sempre que um aluno de mestrado, doutoramento me pede para falar comigo porque está a desenvolver uma tese ou o que for, eu digo sempre que sim. Sim, ou uma humilde entidade como o gerador. Eu digo sempre que sim. E essas são instrumentos e portanto, de entrevistas para não sei quantas teses de mestrado e de doutoramento ao longo destes anos, porque isso é uma das formas de manter uma normalidade e de saber que quem já andou a pedir entrevistas dessas e sabe quão difícil é ter sims, eu posso contribuir respondendo o maior número de vezes possível, sim. Boa. Vamos passar um bocadinho mais para o campo da política agora. Em 2016 disse que a forma de estarmos a tornar mais tardio o início da vida adulta era o principal desafio da sociedade portuguesa, do qual podiam resultar riscos graves até para a saúde da democracia. Um dos indicadores mais importantes para esta análise, na nossa opinião, é a idade com que os jovens saem de casa. Comparando os dados do Eurostat de 2016, na altura em que disse isto, com 2022, essa média de idades piorou e Portugal é tipicamente um dos líderes líderes pelo mau sentido. Não sei se há um mau sentido, na verdade, mas pronto. Por isso, passaram 8 anos, passaram 3 governos. Acha que este desafio está a ser endereçado? O principal desafio da sociedade? Bom, vou olhar para os dois lados dessa pergunta. A primeira é de que a forma, essa frase que está a citar, que eu já não me lembrava de ter dito, é o reconhecimento que nós, desde o início, percebemos que o tema da habitação e o da precariedade, enquanto dois lados dessa dimensão de poder sair de casa, eram duas questões fundamentais. E aqui a resposta às duas questões é muito diferente. Do lado da precariedade, acho que fizemos um caminho muito relevante, tanto do ponto de vista legislativo, como do ponto de vista dos resultados. Quando nós olhamos hoje para o emprego, eu não estou a dizer que não há trabalho precário, porque sei muito bem que há, mas
tanto nos instrumentos legislativos que criámos para o combater, como nos números, quando olhamos para o emprego criado, ainda por cima numa fase de muita criação de emprego, tipicamente teria crescido o trabalho precário, não foi isso que aconteceu, diminuiu. E a outra dimensão é a dimensão da habitação. E aí acho que todos reconhecemos que não conseguimos. Tem a parte boa de ter identificado bem o problema, o que para um sociólogo é de alguma forma tranquilizador, e a parte má de ter sido muito difícil de o executar, e creio que para todos, para mim certamente, mas também para os meus diferentes colegas de governo, essa é uma das dimensões de maior insatisfação no fim destes anos, e que eu acho que tem um peso grande neste resultado eleitoral. Óbvio. E continua a ser um dos principais desafios hoje em dia. Continua a ser um dos principais desafios. Este problema tem outras dimensões, de que falamos menos em Portugal, enquanto país. Vou primeiro responder à habitação, depois vou ao último, que é um tema que eu gosto muito. Neste tema da habitação, o que deixamos é os recursos financeiros necessários para dar aqui um salto na habitação pública, e muita construção e projetos em curso, mas não tenho dificuldade nenhuma em dizer que se há uma frustração destes 8 anos, é aquilo que não fomos capazes de responder numa área em que, antes de as pessoas falarem muito dela, a tínhamos identificado como prioritária, e o ritmo a que fomos capazes de responder, por razões muito diferentes, foi insatisfatório. Esta dimensão da autonomização e de uma difícil relação que tipicamente nos países do Sul temos entre o momento em que se acaba de estudar e o momento em que se é autónomo, também tem outras dimensões que têm mudado na sociedade portuguesa, mas que precisam de mais mudança, que é esta ideia de que não deve ser completamente estanque o momento em que ainda estamos a estudar e o momento em que já estamos a trabalhar, e devemos olhar para essa ideia que em muitos países existe, de uma experiência profissional curta, de um trabalho de verão, de uma forma mais positiva, que em Portugal não é visto como positivo por uma razão muito simples, porque na geração anterior à nossa as crianças trabalhavam a partir dos 12 anos, e portanto contrariar o trabalho demasiado cedo é que foi o nosso motor. Mas também aqui temos diferenças face a outros países que dificultam depois a transição para a vida ativa. Eu acho que aqui é um problema que vai ser sempre difícil de resolver, aparentemente. Assim, nos próximos anos não conseguimos dar, mesmo as soluções que já foram construídas, mesmo outras que foram lançadas até pelos vários partidos políticos agora nas eleições, não se antecipa uma resolução deste problema, principalmente o problema da habitação, em breve. Por isso... Sim, depende do breve. Vou dar um exemplo de como eu acho que isso pode transformar. Nós vamos mais do que duplicar as camas de alojamento estudantil. E essa saída de casa dos pais, que ainda é tipicamente transitória, é só porque vão estudar para uma cidade diferente daquela onde vivem, nos outros países tende a depois já não ser reversível, não é? E por isso, essas dimensões culturais também têm estes elementos de transformação que não são... que dizemos que são tradições em Portugal, ficar-se até mais tarde, mas também é porque não havia nenhuma forma de sair, e por isso, tanto do lado do alojamento estudantil, como do lado do que prevejo poder ser um nível de construção muito significativo e de generalização de uma certa rede de habitação acessível, espero que as coisas vão mudando muito mais depressa do que mudaram nestes 8 anos. Como é que olha hoje para o comunicado da PGR que ditou a admissão do António Costa? Já tem algum tempo suficiente para olhar para esse comunicado de uma maneira diferente? Bom, o tempo foi suficiente para sair do estado de choque e de estupefação em que estive durante aqueles dias, mas não foi o suficiente para poder compreender, tendo em conta até que desde então nada aconteceu. E por isso acho que haverá um tempo para olharmos para o que aconteceu no dia 7 de novembro e nos dias seguintes, para os impactos que teve, e agora totalmente desligado dos resultados eleitorais, da dimensão até mais política ou partidária do processo, mas não se lança um país neste nível de indefinição e depois podemos passar 3 ou 4 meses sem que aconteça nada. Isso, independentemente deste primeiro-ministro, que eu acho que é um desperdício para o país perder os seus 2 últimos anos de mandato, mas do ponto de vista da nossa sociedade, esta ideia de que não é preciso demonstrar nada e se pode lançar o país numa crise política é uma ideia muito preocupante. Ainda mais... Há uma certa
leitura legal que autoriza este comunicado tem dúvidas sobre essa... Como é que isto podia ser feito de uma maneira diferente? Não é? A existência de uma investigação e a exteriorização dessa investigação não são obrigatoriamente simultâneas. Obrigatórias, claro. E se são simultâneas, implica passos seguintes. Qualquer pessoa tem o direito de se defender de uma acusação. E isso é um elemento tão central na separação entre a política e a justiça, como é o direito de investigar qualquer pessoa. Certo. Nós olhamos sempre para a ideia da separação entre a política e a justiça como uma ideia de a investigação deve ser preservada e toda a gente em Portugal deve poder ser investigada. Totalmente de acordo. Mas o outro lado também é a de que quem é acusado... Ele não está acusado ainda nem chegou a essa fase. Certo, mas aos olhos da população, e mesmo que as sondagens digam que a maior parte da população acredita que o Primeiro-Ministro não fez nada de errado, a pessoa não tem a possibilidade de se defender. Sim. E isso é um elemento central da justiça e que nós precisamos de enfrentar. Quanto às dimensões mais pessoais desse dia, eu acho que permanecia a tentar lidar com esse dia durante as semanas seguintes com um grande orgulho na decisão que o António Costa tomou, mas também com muitas dúvidas sobre as consequências dessa decisão. Claro, imagino. Acha que os portugueses, passados estes 4 meses e pouco, já mais ou menos deitaram isto para trás e já estão... isto já nem é uma memória clara? Então é tão rápido esta transformação mediática, a ocupação do espaço mediático? Eu percebo a pergunta e acho que do ponto de vista objetivo talvez isso tenha acontecido. O problema é que esta associação entre este tipo de acusações, a forma como elas são tratadas do ponto de vista mediático, é um palco fundamental para aquilo que nós depois assistimos nos resultados destas eleições. Não haveria nenhum contexto mais favorável ao crescimento de um partido como o Chega que não da dúvida lançada sem grande detalhe, sem detalhe suficiente para se dizer isso é um absurdo, ou sem detalhe suficiente para se dizer não, isto realmente é um caso muito sério, e portanto essa abertura e a leveza com que tudo aconteceu criou o terreno mais que propício àquilo que nós vemos e com o que nós sabemos que aconteceu nos outros países. Sempre que estes partidos de extrema-direita crescem, isso pode ser rápido, mas a diminuição do seu peso é depois muito lenta quando existe. Para além de poder contagiar outros partidos com as suas próprias políticas de... Contagiar partidos com as políticas, contagiar toda a sociedade com o discurso, contagiar toda a comunicação social com a agressividade, que quando alguém dá uma entrevista serena, sentado em cadeiras e a falar lentamente, isso quase que parece que é algo que não tem interesse. E, portanto, o contágio é nas políticas, é na linguagem, é na atitude, e é nesta ideia de que nós agora podemos querer avaliar o resultado do Chega. Que instrumentos é que nós temos efetivamente para o fazer quando, do ponto de vista das propostas políticas, há coisas completamente contraditórias umas com as outras, que não querem sequer ser coerentes, não procuram a coerência e a estratégia de que me falava há pouco. E por isso nós criámos, de facto, um terreno muito fértil a um crescimento que não sei como é que se controla a partir daqui. Como é que imagine daqui a 20 anos ou 30 anos, imagine um manual de história a falar sobre o 23º governo. Como é que esse manual vai falar sobre o 23º governo? Bom, quando olhamos para trás, o que tende a ser avaliado normalmente são os ciclos em que alguém é primeiro-ministro e, portanto, nós tenderemos sempre a avaliar o que aconteceu entre 2015 e 2023. Certo, mas... Eu percebo, e eu vou focar. E, portanto, enquanto nesse ciclo longo, eu acho que o tema central será a viragem da página e o início de uma transformação mais qualitativa nos nossos indicadores mais negativos, seja das qualificações, seja das desigualdades, este último governo será tratado de outra forma. E eu, se tivesse que dizer agora, sendo que história no futuro é talvez das coisas mais difíceis, será sempre muito marcado pela forma como acabou. E uns construirão a narrativa de que foram sucessivos casos até ao seu fim. E outros construíram a narrativa de que houve uma decisão, de que tinha que haver um caso suficientemente forte para o abalar.
e eu tenderei a estar neste segundo grupo. E nesse mesmo manual de história, como é que retratarão o Marcelo Rebelo de Sousa? É-me difícil responder essa pergunta, mas nós temos, neste período, voltando à mesma lógica, a coincidência de uma grande estabilidade institucional, por exemplo, na resposta à pandemia, onde Portugal foi um exemplo, e eu, como, enfim, todos nós, membros do governo, temos uma relação bastante regular com os nossos parceiros europeus, nas nossas áreas, e isso só em Portugal é que aconteceu. Aquela ideia de que numa sala estão todos a ouvir a mesma informação por parte dos cientistas e dos médicos, neste caso, e a tomar decisões é uma coisa atípica, rara e que merece ser estudada Às e repetida. vezes parece que faz falta dar mais contexto a toda a gente dessa comparação internacional. Sim. Mas só para responder à pergunta, se não vai claro. ficar. Mas depois, noutros momentos, uma instabilidade institucional que os portugueses não escolheram e que me parece que foi muito excessiva nesta fase final. E muito negativa para o nosso país, acho que ainda teremos. Agora, eu relaciono... A história vai ser penalizadora, então, com o Presidente? Pois, para este último período? Julgo que será visto como alguém que contribuiu para a instabilidade e não para a estabilidade. Agora, eu relaciono muito esses dois temas. Uma das coisas que eu acho que em Portugal se estudou pouco e refletimos pouco sobre isso, e é também um desafio para quem faz o tipo de jornalismo que vocês fazem aqui, é os efeitos da pandemia. Quais foram os efeitos da pandemia? Aqueles que são estruturais, na nossa relação com o trabalho, na nossa relação com a família, na relação dos jovens com a escola. Tudo isso se transformou e teve consequências, e nós, com a pressa de sair do confinamento e de todo aquele terror que vivemos, não sei se não passámos por cima dessas consequências. Eu não estou a falar da recuperação de aprendizagens ou das listas de cirurgia, para isso tudo olhámos. Mas o que é que, enquanto sociedade, aconteceu nas nossas expectativas, nos nossos sonhos, na forma como um jovem de 25 anos, hoje, que tenha 25 anos hoje, fez uma parte da sua licenciatura fechada em casa. Os pais dele, quando estavam no início do secundário ou alguns no ensino básico, muitos emigraram, muitos estiveram em situação de desemprego, e nós temos aqui um conjunto de gerações que viveu duas crises brutais sem poder refletir e analisar sobre esses resultados. E quando olhamos para a desafetação dos jovens face à política, ou até para a opção, pela opção dos jovens por este protesto, para não fazer aqui um grande debate sobre redes sociais, que demoraria uma entrevista inteira, essa dimensão da frustração que duas crises seguidas trazem à vida das várias gerações é muito significativa, e acho que refletimos pouco sobre ela. Sim, também eu acho que ainda não houve tempo da academia, por exemplo, olhar para estes temas. Precisa de um bocadinho de espaço, de olhar, estudar. Eu não sei, mesmo lá fora, se já existem algum tipo de estudos que começam a olhar para este período. Pelo menos no mercado de trabalho já há alguma produção. Eu acho que teve mesmo a ver também com a nossa vontade de virar a página. Certo, claro. E que é perfeitamente compreensível, mas que precisa de um olhar. Porque esta coincidência das duas crises seguidas em algumas faixas etárias foi absolutamente devastadora de um percurso, nunca podemos dizer isto, não é? De um percurso mais ou menos normal de vida. Bom, apesar de não ter sido muito falado durante os debates para as legislativas, o contexto internacional vai ser determinante para a economia, para a sociedade, para a saúde da democracia até, principalmente tendo em conta a invasão da Ucrânia pela Rússia. Qual é a sua opinião sobre o serviço militar obrigatório? Bom, a minha opinião permanece a mesma desde que nos anos 90 o serviço militar obrigatório terminou e este caminho de profissionalização das Forças Armadas e, desejavelmente, até de profissionalização de uma lógica de manutenção de paz das nossas Forças Armadas, que é muito o caminho de especialização que Portugal tem feito, é aquele que me parece desejável. Nós temos não só esse perigo iminente de uma guerra na Europa, que acho que é preciso termos consciência dele, como uma situação no Médio Oriente que pode ter consequências muito fortes na nossa vida
e que já é visível hoje em dia nas próximas eleições que o mundo tem pela frente. E por isso nós estamos num daqueles momentos onde, quando pensamos em tudo o que pode correr mal ao mundo nos próximos 12 meses, é verdadeiramente assustador. E portanto, do ponto de vista das opções que fizemos no que diz respeito ao serviço militar obrigatório, acho que elas foram as certas, que temos que estar preparados para uma coisa inimaginável para a nossa geração. Parece-me que sim, que temos. Pois. Sobre as eleições legislativas, aqui da nossa análise interna do gerador, parecem existir duas grandes conclusões que podem pôr em causa até a sobrevivência dos dois grandes partidos centrais. Por um lado, o PS parece que deixou de representar os mais jovens, pelo menos dos dados entre os 18 e os 34 anos, isso ficou muito evidente, por isso está em terceiro lugar, a disputar o terceiro lugar com a IEL, basicamente, com a AD muito forte e o Chega a seguir, por um lado. Por outro lado, no caso do PSD, parece que perdeu capilaridade geográfica, ficou muito ancorado no norte. No Sul está muitas vezes em terceiro lugar, ou em segundo lugar com grande distância para o primeiro. Por isso são duas conclusões que nos parecem muito evidentes. Qual destas é mais preocupante? Bom, naturalmente para mim, enquanto dirigente do Partido Socialista, a primeira, mas nós temos nestas eleições algumas dimensões mais conjunturais, que há pouco já referi e que acho que podem explicar alguma ascensão da extrema-direita, e depois dimensões mais estruturais. O Partido Socialista, desde a sua história, tem conseguido algo muito raro, que foi ter renovado, do ponto de vista programático, a sua visão de sociedade. E talvez o exemplo mais claro disto que aqui estou a dizer é a forma como incorporámos, e somos hoje o partido com mais ação na área climática. Ombreando com os partidos que a nível europeu quase se dedicam em particular a essa dimensão. E por isso essa renovação temática foi importante para o Partido Socialista, mas é evidente que 8 anos e meio de poder associado àquela descrição que eu há pouco fiz do efeito destas crises nos fez perder aqui uma representatividade, não tanto nos jovens, onde o Partido Socialista sempre teve bastantes dificuldades, mas nas jovens famílias. Okay. E isso aí é bastante recente, que agora importa recuperar. Recuperar como? Olhando do ponto de vista programático e do ponto de vista daquilo que nós achamos que o mundo e o nosso país precisam, e isso é uma reflexão que, fim este ciclo que nasceu daquela agenda para a década, precisa de um novo olhar e da tentativa de reconstrução de um conjunto de relações sociais, com o mundo associativo, tanto estudantil como jovem, como cultural, que precisa de ser reconstruído, que não é típico que os partidos que estão no poder muito tempo tenham. Para a nossa geração, essa viragem deu-se com o fim do período do cavaquismo, e também acho natural, e desse ponto de vista não muito preocupante, no sentido em que é recuperável, essa perda de relação com aqueles que só conhecem o Primeiro-Ministro António Costa. Há pessoas que foram votar sim, é verdade, que não se lembram de nenhum outro Primeiro-Ministro, e portanto, se não estão totalmente satisfeitas com a sua vida, é natural, procurem uma alternativa. Portanto, essa reconstrução acho que tem uma dimensão conjuntural e uma dimensão mais estrutural, na qual nós temos que trabalhar a partir daqui. É que há uma esperança que é boa, é positiva, mas que ao mesmo tempo é um pouco contraditória com aquilo que estava a dizer há pouco, de sempre que um partido de extrema-direita ascende ao poder, ou pelo menos fica à beira dele, é muito mais difícil retirá-lo de lá. Sim. Por isso, quem nos jovens lidera não é o PSD. Quem nos jovens lidera, por uma grande distância mesmo assim... Não, desculpa, é a AD. Mas mesmo assim o Chega tem mas tem razão a apontar a minha contradição, que é a contradição entre o otimismo da vontade e o pessimismo. Mas parece-me que o Chega... os votos da direita que o Chega recolhe têm uma possibilidade de serem muito mais estruturais do que aqueles que vai buscar às classes trabalhadoras e às classes mais jovens. Ou seja, essa dimensão territorial que o PSD perde, ora para o Partido Socialista, ora para o Chega,
é de recuperação. Isso é uma sensação, uma vontade, ou há estudos dentro do PS? Na vida é sempre muito difícil. Podiam haver estudos que demonstravam isso. Os estudos nos quais a informação na qual me estou a basear é quando olhamos para o que aconteceu nas eleições de 2022 e de 2024. Eu não acredito que uma sociedade mude do ponto de vista estrutural tanto em 2 anos. E, portanto, aquilo que o Partido Socialista tem é de fim desta crise inflacionista, que foi muito difícil para as famílias conseguir recuperar o otimismo com que as pessoas em 2022 votaram em nós, as pessoas das áreas metropolitanas, as pessoas que vivem com 1.000 euros e que agora, com o acréscimo do custo de vida, não votaram. É nessa informação que me estou a basear e não tanto num estudo, porque acho que ainda não existe nenhum estudo sobre esta ascensão a este ritmo do Chega, portanto, mas estou-me a basear na forma como olho para o que conheço dos estudos eleitorais dos últimos anos. Agora, o Partido Socialista tem que reconstruir o seu programa e a sua mensagem com base naquilo que fez, no que, entretanto, mudou no mundo e naquilo que não conseguiu fazer. Ficou satisfeita com esta diminuição brutal da abstenção? Eu acho que nós temos que olhar para a diminuição brutal da abstenção sempre de forma positiva, mesmo sabendo que muitas vezes o resultado da diminuição da abstenção é um voto muito mais emocional, do dia-a-dia, de protesto, e não um voto de escolhas políticas e que, portanto, tem os riscos que acabámos de ver. Mas sou absolutamente incapaz de não achar que é bom para o país ter a mais baixa abstenção de sempre. E agora cabe aos partidos, como aquele de que eu faço parte, olhar para este eleitorado e pensar como é que consegue responder às suas ambições e às suas inquietações e não olhando para quem conseguiu os seus votos. Vamos ver o PS agora muito no terreno nestes próximos... Sim, é o nosso propósito agora é recuperar muita da relação que sempre se atenua durante o período de poder e que tem, principalmente nas associações estudantis e de juventude, um caminho que é mesmo preciso ser feito e uma reflexão que precisa de ser feita, porque... Vai haver a AD em campanha no governo, o PS em campanha fora, na oposição? Eu acho que o Partido Socialista, pelas suas características e pela forma como as coisas têm acontecido ao longo dos últimos anos, tem que estar sempre preparado a qualquer momento para poder ser chamado a governar. Acho que essa é a sua experiência. E isso implica olhar agora para o seu programa e atualizá-lo, que foi esse esforço que eu disse que durante 1 ano fizemos em 2014, e renovar também a sua relação com a sociedade. Não diria que isso é um trabalho da oposição. É um trabalho que é mais fácil de fazer quando se está na oposição e quando não se está consumido com 18 horas de trabalho de decisão. O PS vai exigir ao futuro governo que as pessoas que o constituem sejam sujeitos a um questionário como houve neste último governo? O questionário está em vigor e, portanto, um novo governo que não o queira aplicar deve definir a sua metodologia. Nós temos um sistema de qualquer político não ativo presta uma quantidade enorme de informação sobre a sua vida ao Tribunal Constitucional e à Assembleia da República. E por isso aquele instrumento é muito mais um instrumento de decisão do próprio Governo na sua Constituição, de antecipar a informação que, à luz da lei, só é entregue depois do que qualquer outra coisa. Agora, a reflexão sobre como a sociedade trata qualquer notícia, muitas vezes feita por carta anónima, ou aos órgãos de polícia criminal, ou até só aos jornais, também precisa de uma reflexão, porque nós não podemos destruir toda a gente, sob pena de qualquer dia não haver ninguém minimamente disponível para passar por aquele processo. Sim, já vamos falar um bocadinho de jornalismo. Antes disso, o Luís Montenegro afirmou que existem atrasos no PRR. A Mariana Vieira da Silva veio dizer que Portugal é um dos países que está na liderança da execução do PRR. São, por isso, atrasos sem grande importância? Bom, vamos ver. O PRR foi desenhado para o pós-pandemia. Era suposto ser num momento em que a economia estava muito arrefecida, muito desemprego, e o que aconteceu foi que, no caminho da sua implementação, logo no início, houve uma guerra aqui às nossas portas, ainda por cima num país, invadindo um país que é responsável por muitas das matérias-primas que são fundamentais, por exemplo, para as obras públicas que estão
No PRR houve um aumento de custos significativo. Há uma carência de mão de obra que toda a gente neste país diz que há, e isto são as queixas que em toda a Europa são feitas face a um calendário que era muito curto porque era uma injeção para a recuperação e que passa a ser mais difícil de cumprir em tempo tão curto. Aquilo que digo é, quando comparamos o que se passa na Europa, Portugal é um dos países mais avançados. Há neste momento 3 países que já pediram o 4º pedido de desembolso e 2 que já o receberam, ainda que no caso de Portugal, com uma parcela que ainda não recebemos, porque havia 2 medidas que estavam por concluir. E por isso, comparando internacionalmente, eu acho que Portugal está numa situação, aliás, quando, mais uma vez voltando a esse enquadramento internacional, Portugal é sempre elogiado pela rapidez com que conseguiu colocar o PRR no terreno. E eu estou certa que o agora Primeiro-Ministro indigitado e futuro Primeiro-Ministro rapidamente estará a dizer exatamente o mesmo que eu aqui estou a dizer. Então, acha que foi algum tacitismo da parte... Acham que estão a ensaiar uma lógica de o país afinal não estava tão bem como... Acho que nos últimos meses tem sido esse o caminho de apontar os atrasos no PRR, coisa que ainda por cima é bastante fácil quando ainda não há construção. Enfim, neste ambiente mais informal que estamos, há uns meses estava a passar um fim de semana fora de Lisboa e veio uma senhora na rua, vem aqui, era para mostrar uma obra do PRR, que era para mostrar a mim que naquela aldeia já existia uma obra do PRR em curso e o que diziam na televisão não era assim tão verdade. A partir do momento em que as pessoas veem a obra e veem a residência universitária ali na cidade universitária, habitações a serem construídas um pouco por toda aqui, agora centrando-me aqui na região onde estamos, pela área metropolitana. Eu agora durante a campanha visitei muitas obras do PRR nas mais diversas áreas, ou veem que esta linha de metro vai crescer e chegar aos 2 concelhos vizinhos, tudo isso muda a percepção, e o que vejo é aqui um aproveitamento político para mostrar um momento em que isso ainda não é tão visível e depois reclamar as benfeitorias posteriormente. Gosta de Lego? De Lego não. Mas vamos fazer um jogo. Pode ser? Pode. Tentar fazer um jogo. Okay? Temos aqui um Legozito. Este Lego é tipo um gráfico. Por isso, aqui estão 3 colunas e está aqui um gráfico que representa 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Eu vou-lhe pedir que, utilizando aqui estas pecinhas de Lego, vá preenchendo cada um destas colunas da forma como entender, sabendo que cada ponto representa o seguinte. Primeiro o contexto. Imaginando num cenário em que continua a existir excedentes orçamentais, como é que divide em percentagem esse excedente orçamental por estas 3 hipóteses que lhe vou dar? Que são as 3 colunas. São as 3. 1, fazer investimento público. 2, abater a dívida pública. E 3, poupar para o futuro, tipo o Fundo Medina. Como é que divide estes... Ok. Portanto, este é fazer investimento público já há anos. Que já não fazia Lego. Pronto, ainda bem. Este segundo é... O segundo é abater a dívida pública. Certo. Por isso, cada tracinho equivale a 10%. Só posso pôr 10... Não, são 20. Sim. Na verdade, são 20. Porque são precisas 2 pecinhas para chegar a 10. Sim, eu agora posso fazer tenho uma dúvida metodológica. Então, na verdade, esta primeira e esta segunda coluna, elas não são muito distintas. Na verdade, as 3, no limite. Sim, mas estas 2 não são muito distintas, porque o país tem que ter em conta é que, acabando o PRR, ou cria condições para continuar o nível de investimento público que eu aqui estou a preencher, que me parece que o país precisa, ou tem algo que é sempre muito difícil de gerir, que são os níveis, quando baixa de repente a capacidade de investimento público que tivemos. Foi o que nos aconteceu com a crise da Troika, é o que tipicamente acontece ao país entre quando há uma transição de um para outro quadro comunitário. E, portanto, isto que aqui está é, na verdade, a garantia de que, porque um governo tem que pensar assim, de que no longo termo eu não vou ter um abaixamento. Qual é o problema do abaixamento? Não é só haver menos investimento público, é o que aconteceu durante a Troika e porque é que o PRR teve alguma dificuldade em arrancar. O que aconteceu durante a Troika foi que toda a nossa indústria de construção civil, os trabalhadores, os especialistas,
saíram do país. E para nós garantirmos que temos capacidade de investimento, nós temos de garantir que ele tem um calendário conhecido de todos, uma previsibilidade, e este é um instrumento de previsibilidade. Não é propriamente de poupança, é de garantirmos que esta coluna não tem dificuldades na sua continuidade depois do PRR. E a razão pela qual a coluna da dívida é hoje menor é porque nós saímos destes 8 anos e meio com uma dívida abaixo de 8%, abaixo de 100%, com grandes condições para continuar agora uma redução para um volume que já é. Por isso chegou a altura de deixar de pôr tantos ovos nesse cesto. Repare que, e voltando à estratégia, nós tínhamos definido um caminho para a dívida pública. Agora gostava mais de fazer aqui o gráfico da dívida pública. Em 2015, que apontava para 2024 exatamente no nível em que nós estamos agora. Mas o que aconteceu entretanto? A pandemia. E no momento em que era preciso, o país não hesitou em deixar crescer o déficit e a dívida, porque era essa a resposta que era necessária. E por isso costumo dizer sempre que naquele gráfico da dívida que nós apresentamos, uma das dimensões que mais gosto foi o período em que ela subiu. E depois, naturalmente, a capacidade de a fazer descer. E isso é que é olhar para estes instrumentos com uma capacidade de pôr os objetivos em função da nossa... Estava a ver, agora já não... Aqui estão 20%, aqui estão 15%, aqui estão 30%. Pronto, Ainda vai dar mais ao investimento. E um bocadinho mais à redução da dívida. Mas já é... Mas ainda falta aqui... ainda faltam aqui 5 peças. Então, mas também há a despesa social que é preciso isso tratar. Não será, está a pôr no investimento. Claro. Ok. Então vai tudo para o investimento público. Não, talvez não. Talvez... acho que não. Acho que posso distribuir assim. Mas o que eu queria era realçar que esta última coluna não é exatamente uma coluna de poupança, mas uma coluna de... Como é que seria o instrumento de poupança? Era tipo o Fundo de Medina ou outro? Não, o fundo tem como esse objetivo, que é consolidar as contas públicas, continuar a investir e garantir que o país não volta a ter um período de interrupção na sua capacidade de investimento. Este fundo pode ter 2 funções: alimentar esta coluna e continuar a aumentar a sustentabilidade da segurança social, que são 2 dimensões importantíssimas de garantia do nosso futuro. Eu vou até mostrar aqui para a câmara, para isto ficar registado para a eternidade. Pronto, mas agora precisamos ter... Isto sabe que para planear é preciso um bocadinho mais de tempo. Claro. do que eu tive aqui. Mas a minha dúvida é mais sobre esta coluna. Eu não esperava que fosse tão elevada, tendo em conta a opinião que o secretário-geral atual do PS tem sobre esta coluna. Que ele claramente acha que não é o momento de se poupar e de se fazer este... Mas primeiro, esta poupança só acontece quando há excedentes. Não, eu só estou a falar de excedentes. Pronto. Isto é tudo excedentes. É a divisão dos excedentes. Não é muito provável que os próximos anos sejam próximos daquilo pela forma internacional, pela descrição da crise internacional que fizemos. A mim preocupa-me muito o que é que acontece se a Europa não aprender com a experiência do PRR positivamente. Porque se aprender positivamente e continuar a ter um instrumento de investimento a nível europeu que, por exemplo, nos permita fazer os investimentos necessários para a transição verde, que são muitos, ou para a transição digital, para que ninguém fique para trás, se essa aprendizagem existir, como existiu no pós-pandemia, nós não temos este problema. Mas se evoluirmos para e o mapa político da União Europeia não é propriamente tranquilizador desse ponto de vista. Eu digo só isto porque... E, portanto, tem essa dimensão. O Pedro Nuno Santos disse mesmo, se fôssemos um país que conseguisse extrair petróleo, então talvez fizesse sentido existir esta... Talvez não precisássemos nessa altura. Mas é neste sentido. Sim. A preocupação... Vamos olhar para o tema da habitação, que foi aquilo que nós falámos. Nós temos aqui 30 e qualquer coisa mil casas em construção, 38 mil casas em construção no PRR. Elas esgotam a meta que temos para ter 10% de habitação pública. Não esgotam. E, portanto, esta verba é para alimentar esta. Porque eu não sei se a Europa nos vai permitir este ritmo de investimento público com fundos europeus e preciso de o precaver. Aqui é que já fizemos um caminho muito maior e, portanto, talvez esta aqui, agora que olho para os meus, possa vir para aqui. Muito bem, pronto. Então este fica oficial. Com a distância. Boa. Então, continuando.
Em 2019, disse numa entrevista ao Vítor Gonçalves, na RTP, que não tem pretensões em ser líder do PS. Não acha estranho que o PS nunca tenha tido uma secretária-geral? Ao contrário do que acontece com o PSD ou com o CDS? Sim, acho. Acho que o Partido Socialista criou ao longo desta última legislatura condições nos seus quadros, também pela opção que o António Costa teve a partir de 19 de ter um governo do ponto de vista de ministros e ministras totalmente paritário, que agora o Pedro Nuno reproduziu nas cabeças de lista, mas sim, acho que é um problema que o Partido Socialista tem, chegou mais, embora tenha sempre liderado a agenda, chegou mais tarde à transformação nos seus quadros. Eu não... quando alguém está na vida política como eu tenho estado e é número 2 de um governo, ou é cabeça de lista no Distrito de Lisboa, eu acho que faz muito pouco sentido dizer eu nunca farei isto ou nunca farei aquilo. Agora as pessoas também têm os seus perfis e os seus sonhos, e portanto a pergunta é se eu alguma vez achei que a minha vida ia ser líder de um partido. Não. Se não foi eu entrei relativamente tarde no Partido Socialista para o que é o hábito na minha geração, e as responsabilidades que aparecerem, os desafios que aparecerem, eu decidirei. Mas o que estava a dizer é que, de facto, eu não estava em 2019 a pensar se calhar eu posso ser a próxima líder do PS. Agora. Nem estou agora, bem, agora acabámos de eleger um líder. Já em 19 devo ter dito antes dessa resposta a mesma que não era coisa. Isso que o Partido Socialista estava a discutir. Pois, eu costumo dizer a mesma coisa. Pronto. Mas é difícil imaginar nos próximos anos, então, uma mulher ascender... Não, eu acho que o nível de imprevisibilidade destas coisas é muito maior do que, se calhar, se eu há 4 anos lhe perguntasse se achava que o líder do PSD seria o Luís Montenegro, talvez dissesse que não era previsível. Pronto. Por isso, o que hoje é muito imprevisível pode ser possível. O que importa é que os partidos tenham uma diversidade de quadros e de pessoas capazes de assumir os diferentes desafios em número, e aí, se há elogio partidário que se deve fazer ao António Costa, foi a forma como fez uma viragem geracional nos diferentes protagonistas dos seus governos, criando condições para que o partido tenha... para que o Partido Socialista tenha todas as respostas. Mas como há bocadinho, logo no início, me fez uma pergunta sobre quão confortável eu vivia com essa visibilidade pública, isso também tem implicações. É importante. Sim. Nessa reflexão que já teve, com certeza, isso faz... Sim, é uma dimensão. Claro. Esta ideia de ter qualquer vontade ter a sua que possa cara ter... em cartazes gigantescos na rua é estranho. É um processo de habituação, talvez. Sim. Não sei. Então vamos falar agora um pouco de jornalismo. Sim. Como é que vê a situação do jornalismo agora, principalmente no contexto desta primeira greve de jornalistas, primeira nos últimos 40 anos? Bom, eu tive a oportunidade de representar, aliás, o governo no Congresso, e vivemos um tempo muito, muito difícil e que precisa de uma reflexão. E a reflexão é também, na minha opinião, a forma como os órgãos de comunicação social têm feito um equilíbrio prejudicial entre a opinião e o jornalismo. E nós precisávamos de poder reequilibrar este desequilíbrio, porque temos dificuldades financeiras nos órgãos de comunicação social, temos uma excessiva dependência do poder económico nos órgãos de comunicação social, e temos um claro desequilíbrio entre o investimento que é feito, que é livre, não é? Portanto, eu também só me posso pronunciar sobre ele enquanto leitora e consumidora de notícias, entre o investimento que é feito em opinião e em jornalismo, e acho que é muito importante que estas 3 dimensões sejam reequilibradas. Devia haver mais órgãos do Estado? Por exemplo, o jornal diário? O caminho que nós estávamos a seguir, eu acho que o país viveu mal sempre com essas experiências, e por isso o caminho que estávamos a seguir era de reforço muito claro da agência Lusa, no sentido dela poder ser um instrumento ao serviço
de forma gratuita dos órgãos de comunicação social e por essa via materializarmos esse investimento. De resto, é demasiado recente toda a memória de só existirem canais públicos e também demasiado recente, canais e também demasiado recente o caso de sucesso da RTP nessa autonomização do ponto de vista enquanto um órgão de comunicação social e, aliás, do ponto de vista da sua programação face ao acionista Estado. E por isso é uma reflexão importante que também tem que passar por saber como é que podemos dinamizar o consumo de informação. Certo. Porque sem leitores não há jornais, sem telespectadores não há televisões, sem ouvintes não há rádios. Mas há um papel para o financiamento público, para além de... O Partido Socialista tinha uma primeira abordagem a essa dimensão, como aliás fizemos agora na área da leitura, e acho que é uma reflexão importante, mas o ponto fundamental que estávamos a trabalhar, que deixaremos aliás o trabalho todo preparado na pasta de transição, era o do reforço da agência Lusa, desonerando os órgãos de comunicação social de parte do trabalho que ali está. Mas acha que é assim tão relevante e consequente? Para os mais pequenos é muito relevante. Nós somos um pequeno, por exemplo, isso não para nós, mas que para mais os locais... sim, para os locais é muito importante e para quem tenha uma informação diária, mesmo para as rádios, acho que tem um peso importante. Eu diria que é uma parte que me parece interessante, sim. Mas não é revolucionária. Não existem medidas concretas em outros países. Há soluções que incidem na contribuição direta aos órgãos de comunicação social, há soluções que incidem na contribuição direta aos jornalistas. Eu tenho experiência de ter, na altura da pandemia, os órgãos de comunicação social ficaram numa situação bastante difícil por causa da publicidade e o Governo decidiu um apoio transversal através de publicidade, portanto sem grande invenção, através de publicidade da qual nós precisávamos e fazendo muito, e as vezes que eu tive na Assembleia responder sobre isso, sim. Não tem, portanto não vale a pena. Esta é uma daquelas medidas e reformas que precisa mesmo de um amplo consenso nacional, porque se é uma medida que foi para procurar apoiar e que se transformou numa arma de arremesso político, ninguém a tomará. Sim. Mas há outras soluções, por exemplo, soluções de dar o poder de escolha às pessoas, soluções de fazer consignação no IRS, de um cartão jornalismo, como o cartão cultura. Essas aproximações ao que fizemos na cultura e na área do livro eram as que estavam no programa do Partido Socialista e acho que há uma reflexão a ser feita. Agora, sem consumidores de notícias, não há um caminho possível para isto. E, portanto, se toda a gente continuar a consumir notícias no TikTok, só para escolher uma rede social onde isso é mais gravoso, porque é totalmente assenta em algoritmos negativos e enfim, e com lógicas que nem sequer as conhecemos bem, isso é muito difícil. Portanto, também é preciso, e aprovámos o Plano Nacional de Literacia Mediática, porque nós criamos consumidores de notícias, mas também aí a tal equilíbrio que eu falava entre opinião e jornalismo é necessário, porque acho que as pessoas não têm paciência para o que quem decide o que é que se vê à noite nas televisões acha que temos paciência. Sim, agora nestas eleições houve uma presença muito significativa do tempo dedicado à opinião e menos à discussão com os próprios intervenientes. E ainda hoje, agora enquanto aguardamos o novo governo, então agora, é só a opinião. Sim. Mas estava há pouco a falar sobre a tal antecipação de publicidade que foi feita na altura da pandemia. Eu tenho alguma curiosidade em perceber como é que é decidida essa publicidade, porque, na verdade, isso aconteceu, essa antecipação, mas os beneficiários foram poucos e foram as grandes entidades de comunicação social. Qualquer entidade local não teve nenhum apoio. Entidades como o Gerador, por exemplo, que tem espaço de publicidade, também não teve nenhum apoio. Não seria a publicidade uma forma indireta
interessante de apoiar também os órgãos de comunicação social? Como é que é o processo de decisão? Hoje em dia esse espaço é muito reduzido face ao que foi no passado, onde os concursos públicos eram obrigatoriamente publicitados e tudo mais. Hoje em dia, até porque são peças tão pesadas que ocupariam todo um jornal. Nós, na altura, reproduzimos para não termos... Estava no ano anterior. Exatamente. Para não haver precisamente nenhuma. E depois houve alguns órgãos de comunicação social que disseram que não queriam, que não precisavam. O Observador, sim. E, portanto, foi redistribuído, mas foi com base na grelha que existia, para não haver esse debate. Essa é a grande dificuldade da intervenção política numa matéria destas. É que ela é sempre vista como tendo um objetivo outro, que não o que na altura era mesmo o nosso propósito, que era, não havia, o jornalismo estava limitado de múltiplas maneiras, porque estar fechado em casa também não propicia exatamente o jornalismo. E, portanto, é uma experiência, eu não tenho hoje em dia responsabilidades nessa matéria, é o meu colega Ministro da Cultura que tem, mas aquela experiência que na altura passou também por mim foi daquelas experiências, aquilo não pode ser repetido naqueles termos, e, portanto, encontrar uma metodologia de financiamento eu acho difícil que não seja completamente transversal e com base na promoção da leitura e dos vales a comunicação social, como são os vales livros e outras. Muito bem. E depois nas escolas e no trabalho que é preciso fazer. Sim, na educação tem que se valorizar todas essas dimensões, como é óbvio. O meu anterior convidado foi o Pacheco Pereira e ele afirma que há uma inclinação à direita nos órgãos de comunicação social. Concorda? Concordo, e acho que resulta do peso que tem a dimensão... da opinião. Não, e a dimensão financeira. Os donos dos jornais não são todos os donos inclinam sim. De alguma Quer dizer, forma... temos um projeto muito visível e assumido, que é o do Observador, certo. E depois temos os menos assumidos, mas que são da mesma natureza, o que deixa um vazio a leitores que procurem outro tipo de comunicação social, porque também não há nenhum problema em haver alinhamento, existem muitos países, mas é pouco transparente em Portugal, e por isso também essas dimensões de transparência que ficaram muito visíveis agora no que diz respeito ao JN, ao DN e à TSF, mas essas dimensões de transparência também precisam de ser melhoradas, porque pelo menos o direito de saber quem é que está a fazer aqueles investimentos. Sim, acho que a sociedade como um todo tem que ter. Então, mas nesse sentido, o escrutínio que pode ser feito agora ao novo governo pode ser menor do que o escrutínio que seria feito, que tinha sido feito ao governo anterior? Espera um menor escrutínio? Eu não sei se é exatamente nessa dimensão do jornalismo que atua essa maior inclinação à direita, ou se é mais na forma transversal como tratamos os grandes temas, o peso dos impostos, as fragilidades do SNS. Acho que é mais nessas dimensões, é mais estratégico, que atua essa inclinação à direita do que exatamente no dia-a-dia. Acho que quando olhamos para os últimos anos não se pode dizer que o anterior governo do PSD tenha sido alvo de baixo escrutínio por parte dos jornalistas, e portanto acho que é muito mais, e do que me lembro de ler e ouvir o Pacheco Pereira também, é mais nesta dimensão mais cultural, o falhanço dos serviços públicos, o excessivo peso dos impostos, que existe essa inclinação, e não tanto propriamente na forma como se entrevista um ministro ou como se questiona uma decisão política. Eu espero não ser excessivamente otimista nesta minha análise. Mas... Pois, vamos ver. Há muita esperança nesta entrevista. Tenho sentido muita esperança, principalmente com este contexto político e atual. Porque nós na vida política temos que saber que há aquilo e a energia e o peso que dedicamos a uma atividade governativa, e toda a minha energia nos últimos 8 anos e meio foi dedicada a isso, e também às outras dimensões da vida cívica e da minha vida política a partir daqui, que é feita a partir do Parlamento, a partir da oposição, mas que não é mais triste por causa disso, é só diferente. Agora, diria que a inclinação à direita é mais... E é muito complicado, porque depois geram-se percepções de que em Portugal se pagam mais de impostos do que nos outros países, que não são reais, que são sempre no limite da percepção errada e da fake news. Pronto.
Sei que o Twitter, ou o X agora, é um espaço onde frequenta. Vá. Qual é a importância dessa rede social para a bolha de políticos e jornalistas? Para alguém se destacar no jornalismo ou na política, precisa de brilhar no Twitter? Acho que tem a sua importância. Talvez já tenha tido mais do que tem agora. Eu frequento o Twitter, neste momento enquanto participante, praticamente só para partilhar música, mas enquanto leitora também mais para seguir a política internacional do que exatamente a nacional. Porque na nacional tem todos os outros instrumentos. Eu estou no Twitter, na altura com outra conta, desde as eleições do Obama. E, portanto, foi através desse caminho, desde as primeiras eleições do Obama, portanto, final de 2008, creio que foi quando entrei no Twitter pela primeira vez. E permanece um bocadinho mais essa dimensão internacional. É incrível ver como existe esta relação muito forte entre políticos e jornalistas. Parece que no Twitter. Sim, parece que às vezes há uma bolha que nasce daí, parece que as pessoas... Acho que um político sabe que... Há determinados políticos, até líderes partidários, que nasceram... Eu sei Twitter. que se agora fizer um tweet político, que é uma coisa que enquanto ministra decidi que não era o modo preferencial de comunicação, eu sei que os jornalistas todos... a seguir replicam. Isso é um conforto. Não acho que seja uma intervenção política de alta qualidade quando só tem um número limitado de critérios, mas é muito importante para as respostas imediatas. Acho que isso é muito importante, e do ponto de vista de quem tem menos tempo, poder seguir a forma como a política vai evoluindo um bocadinho por todo lado é um bom instrumento. Agora menos, porque o algoritmo também foi sendo transformado. Há bocado estávamos a falar de espaços de opinião. Está disponível para ter um espaço de opinião seu num canal de televisão? Eu não vou responder que não, porque não, mas eu olho para a minha vida de forma muito concentrada naquilo que estou a fazer. Neste momento estou a fechar uma fase. Ainda não pensei o que é que vou fazer no Parlamento, em que áreas é que vou trabalhar. Quer dizer, sei que vou ao Parlamento porque foi preciso fazer uma campanha, mas não tenho essa sede da antecipação. Nas primeiras entrevistas que dei, ainda antes de ser membro do governo, perguntavam-me muito o que é que eu podia ser no governo, e eu nunca... Não é assim que eu olho para a minha vida. Sim. Agora é o período de fechar e de criar condições para que a informação que se passa ao próximo governo permita o bem do país, independentemente depois das opções, ou seja, que eu seja eficaz na transmissão das preocupações, das prioridades, dos dossiês que estão em curso, e estou muito concentrada nisso e nessa transição, e depois pensarei no tal outro eu que também precisarei de... Mas é importante até naquela sensação de equilíbrio que estávamos há pouco a falar. Sim, mas há duas dimensões, não é? Os políticos que têm a opinião, toda a gente sabe o que é que estão a dizer. Outra coisa diferente é aquela linha mais ténue entre o jornalismo e a opinião, que eu acho que é a mais perigosa. Qual é a sua opinião sobre... Quando eu apareço na televisão, todas as pessoas sabem, não é todas as pessoas, mas as pessoas sabem o que é que eu defendo, qual é o partido que eu represento, quais são as ideologias e os princípios que eu defendo. Isso não é verdade para jornalistas que se transformaram em comentadores. E era mais dessa dimensão da opinião. O resto, eu acho que a ideia de que a política participa no espaço televisivo enquanto debate ou enquanto mais espaço de opinião é positivo. O que é que não é positivo? É que todos os que estão presentes, por exemplo, em horário em canal aberto e em horário nobre, sejam alinhados com a direita. Isso é que não é normal. Pois. É que nós aqui no Gerador tivemos a lata de até pensarmos em nomes do que poderia ser o seu programa de opinião no canal de televisão. E nós tomamos... Estão à frente. Exato. Nós achamos que é muito provável que possa vir a acontecer e inspirámos até em algumas referências musicais. E por isso temos aqui 3 hipóteses. Eu gostava de saber qual é que é depois, aquela... se eu gostar e se proporcionar, posso usar? Sim, perfeitamente. Por nós, perfeitamente. Por bem. isso, temos 3 hipóteses. People Have the Power, de Patti Smith. This Mess We're In, de PJ Harvey. Ou All My Stars Aligned, de Saint Vincent. Qual destes 3? São todas músicas que eu partilhei recentemente. É o nosso trabalho de casa? Muito bem, muito bem. Eu escolheria a primeira porque
essa dimensão de que quando se toma posse e se diz que eu afirmo solenemente e pela minha honra que cumprirei com a lealdade as funções que me são confiadas, isso implica uma permanente recordatório nós próprios o que é que aqui estamos a fazer, a representar o povo que escolheu este caminho. E por isso essa mensagem, para mim, é algo que... e nós temos que dizer, não é preciso lembrar isso. Mas preciso lembrar isso no dia a dia. Mas, na verdade, entra agora este governo e poderia até adequar-se para si a música da PJ Harvey. Sim, mas também há uma parte dos portugueses que votaram no Partido Socialista, aliás, uma parte quase igual aos que votaram na AD e que precisam de que alguém no Parlamento defenda o caminho que escolheram, demonstre que aquela alternativa era melhor e que estamos disponíveis para aprender e melhorar essa alternativa para podermos ganhar e escolher. O povo tem o poder quando nos escolhe a nós e quando escolhe o nosso adversário político. E a nós cabe-nos pegar nos votos que temos, interpretá-los, dar-lhes mais força e procurarmos convencer mais pessoas das nossas ideias. Essa beleza da democracia é o que permite este otimismo que me estava a atribuir, que não sou uma pessoa extremamente otimista, mas é no sentido dessa vontade de poder continuar e de encontrar outras formas de melhorar o nosso caminho e de achar que há sempre muito mais para fazer. Se o governo não fosse mudar, eu tinha imensas coisas para fazer. Sim, mas há um aparente otimismo com esta de toda a gente no Partido Socialista, pelo menos parece sentir-se com esta chegada à oposição. Será? Não. Eu tenho um grande sentimento de que há coisas que tinha em curso que precisavam de mais 2 anos e de que o país beneficiaria muito em ter mais 2 anos António Costa como Primeiro-Ministro. Nós nos últimos dias temos visto o institucionalismo com que o António Costa está a viver este momento e a importância que isso tem para nós, e por isso eu acho que o país desperdiça 2 anos de um dos seus melhores. É natural, eu sei que é natural que eu diga isto, mas acho mesmo isto. Outra coisa diferente é o Partido Socialista. Aquilo que chama otimismo é um lugar de tranquilidade com o que fizemos e de força para o que vem por aí. É muito mais isso. Eu tenho um grande sentimento de dever cumprido. Nós temos que nos situar lá atrás, onde tudo o que dizíamos parecia ser impossível. Era impossível continuar na Europa e aumentar salários. E depois, afinal, era possível. Era impossível participar na Europa com soluções como o PRR em lugar de só nos serem impostas soluções. E, afinal, era possível. E por isso dá uma tranquilidade a quem se dedicou de alma e coração e corpo e tudo a este processo. A tranquilidade do que foi feito e agora a força para fazer melhor. Muito bem. Última pergunta. Qual é o seu maior lugar comum? Recurso a que recorro? O que quiser. Isso é uma pergunta muito difícil. Não sei, acho que o maior lugar comum é esta ideia de eu fiz o meu melhor. Acho que é a coisa que mais rapidamente... que é verdadeira, mas que se calhar precisava... podia ter outras versões. Obrigado, Mariana Vieira. Muito obrigada. Muito obrigado.